Qual será o meu limite? Até onde eu posso ir? Passamos por aqui inúmeras vezes, minha filha e eu. Ainda hoje, encontro pegadas de sorriso. Encontro também um rastro de conversa boa com pedaços de histórias espalhadas. São palavras e letras caídas pelo chão. Brincando, riscamos quadrados na terra. Pulamos desequilibrados em um pé só até chegar no céu. E chegamos. Brincamos de correr de costas. O segredo é olhar para frente para vencer. Eu sempre perdi. Na corrida de folhas, ela vencia e perdia. Algumas vezes, nós dois empatávamos perdendo. Nossas folhas ficavam encalhadas em uma pedra ou coisa parecida. Brincamos de correr e congelar, de estátua. Quem mexesse, perdia. Nessa brincadeira, incluímos um novo amigo. Éramos 3 a congelar. Eu, ela e o tempo, que não entendeu bem as regras do jogo e seguiu correndo. Depois, foi ela quem correu. E eu fiquei ali congelado. Todo mundo perdeu. Um genitor é alterar a percepção da criança sobre o outro genitor, né? E em alterando essa percepção, ele faz odiar. Uma criança ter um pai morto vivo, quer dizer, matar um pai em vida, matar a imagem do pai ou de uma mãe dentro de si em vida, é muito complicado para ela conseguir sobreviver a isso. Então, quando você aliena um filho, tirando dele, né, a possibilidade de ter o outro genitor, de ser criado pelo outro, eu entendo até que ele está infringindo um dos direitos da personalidade, que está lá no Código Civil. Direito ao nome, direito à família, direito ao sangue, são coisas que são irrenunciáveis. Eu não posso renunciar ao meu direito ao nome, eu não posso renunciar ao meu direito ao sangue da família. Se é um direito irrenunciável, genitor nenhum tem o direito de tirar esse meu direito, de ter essa convivência familiar. Ela foi no lugar onde a gente comprava crédito e ela comprou 1,5 salário meu de bombons, balas, biscoitos, distribuiu para todo mundo. Aí eu soube, quando eu cheguei em casa, só tinha a minha roupa jogada, mas estava lá. Ele só se falava mal dele ao ponto de não falar nem o nome, então eu não sabia o nome do meu pai. A gente não tinha fotos, a gente não tinha nada. O que contavam pra gente é que ele era um bandido, ele tinha traído a minha mãe, batido nela, tentado matar. Que ele largou a gente, que ele não tinha interesse em ver a gente. Eu me sentia muito agredido, muito humilhado por ela, pela justiça, pela família dela. Eu sentia uma angústia muito grande dessa figura, desse mito que eu não podia saber, que eu não podia ver, nem podia falar o nome, que era meu pai. E eu queria ter uma foto, eu procurei várias vezes, assim, remexi vários papéis. Eu fiz muitas tentativas e não consegui nenhuma o meu intento de vê-las, exceto quando a mãe teve interesse de conversar comigo. Aí chego lá, elas duas estão lá me esperando, feito um bichinho assim, assustado, né? Eu lembro que eu fiquei com muita raiva quando ele apareceu. Mas aconteceu uma coisa nessa época que também foi muito marcante pra gente, assim,
e consolidou essa história que a gente estava vindo. E no dia seguinte ele marcou, minha mãe disse que ele ia vir nos buscar para jantar. Então a gente ficou prontinha, esperando, e ele nunca apareceu. E aí a minha mãe disse assim, olha, tá vendo como ele não vem? Ele não quer saber de vocês mesmo. Ele já tá com outra mulher, já tem outro casamento, mora em outro lugar. Seu pai agora é esse mesmo. Só que pro meu pai, ela fez outra história. Ela combinou com ele dele nos levar na praia. E ele e a minha madrasta, né, ficaram num carro na entrada do bairro onde a gente morava, esperando por nós, assim, várias horas seguidas, e a gente não apareceu. Aí depois ele ligou pra minha mãe falou, ah, pois é, elas ficaram tão abaladas. E eu acho melhor você se afastar mesmo, vai ser melhor pra todo mundo, você já tem uma nova família, eu também. Aí eu tomei uma decisão na minha vida, eu não vou interferir. Vai chegar um momento onde elas adultas, eu vou procurá-las. Era um misto de raiva e um misto de frustração, né? Poxa, você tá aqui, tinha que ter estado aqui antes. E a coisa ficou muito pior depois no dia seguinte, né? Que ele não apareceu pra gente, mas na verdade foi tudo uma armadilha que minha mãe plantou. E era uma coisa assim, eu ao mesmo tempo que eu queria que ele estivesse mais presente, eu fiquei com muita expectativa que ele voltasse outras vezes, ao mesmo tempo eu queria que ele não voltasse nunca mais, que nada daquilo tivesse acontecido e que toda essa história fosse apagada, assim. É uma coisa muito confusa. A alienação parental, muitas vezes, ela vem como forma de vingança, né? Então eu tenho ódio do parceiro que me traiu, que me abandonou, que não foi do jeito que eu achei que tinha que ser. E aí eu resolvo, né, me vingar dele. Na época, minha mãe achava que ia pra Recife pra voltar com meu pai, pra ficar lá. Eles, a princípio, não iam morar juntos. Ele arrumou um apartamento lá pra gente, montou pra minha mãe, pra mim e pro meu irmão. A gente se matriculou na escola, foi tudo e tal. Eu acho que a minha mãe achava que ia ficar com ele de novo, sabe? Que era uma chance de voltar. Mas aí, no meio do caminho, tinha uma outra mulher na vida já do meu pai, que ele já tava com outra mulher. Então, eu lembro que a minha mãe passou 3 meses... A gente estava na escola, tá lá, passou 3 meses e tal, acho que ela entendeu a situação, não lembro, e pegou a gente e voltou pro Rio, foi meio fugido, sabe? Não avisou que ia voltar nem nada, arrumou o caminhão de mudança e voltamos. Foi assim, rápido, ligeiro, sem falar com meu pai. Mas já vivia realmente com uma pessoa, entendeu? Eu gostava muito dessa pessoa. E cedemos, eu e ela morávamos nesse apartamento na Torre, que é um bairro nobre lá do Recife. E fui morar próximo do meu trabalho e cedi o apartamento para a mãe de Rafael e Diego. Ela se transferiu então para aqui, para Recife, e começou um outro inferno, entendeu? Por quê? Eu acho que ela se sentia muito solidão, aí inventava que Rafaela estava doente, ou inventava que Diego estava doente, porque venha correndo de madrugada, o menino está morrendo de febre, não sei o quê, fazendo tudo para que eu tivesse atrito com a pessoa que eu estava vivendo. Então até os meus 15 anos, mais ou menos, ele vinha com frequência para o Rio de Janeiro, por causa do trabalho dele. Então de 15 a 15 dias ele arrumava uma coisa para fazer aqui e vinha. Então a gente tinha esse contato com ele, mesmo ele morando em Recife, dele vir para cá. Como teve essa coisa da separação, da minha mãe ter sido enganada, a gente ficou muito do lado da minha mãe, sabe? Eu e meu irmão, então a gente tomou muitas dores. Então a gente achava realmente que meu pai tinha sido um grande filho da puta e... Então a gente tinha uma dificuldade até de lidar com ele, assim, era complicado de estar ali com ele, sabe? Porque a gente se sentiu muito traído também, sabe? Eu não sei qual era a verdade, se ele tinha prometido que ia ficar com a minha mãe, ou se a minha mãe já sabia que ele tinha uma outra mulher lá, mas eu sei que a gente, no meio do caminho, a gente ficou muito do lado da minha mãe, então a gente negou muito essa coisa de estar com meu pai também, sabe? Aí eu falei que eu ia sair de casa, que eu ia morar em outro lugar e que a gente ia continuar se vendo, só que eu não ia mais morar com eles.
Tem um ou dois flashes assim de depois que aconteceu, que teve a separação. E teve uma ou duas brigas que eu lembro assim, rapidamente, assim, deles brigando e eu não querendo ir para sair com meu pai, enfim. A demonstração era de que havia sempre restrições ao que eu sugeria fazer, né? Então eles procuravam sempre ficar dentro de casa, ficar sem fazer nada, né? Assim, meio que eu tô aqui, mas eu não quero fazer nada com você, né? E aí ia conversando, seduzindo, de sair, de fazer alguma coisa, de dar um passeio, ir a um cinema, fazer uma brincadeira, jogar bola, tal. Aí depois, assim, algumas vezes eles demonstravam a dificuldade de estar se divertindo com o pai, ou de estar bem com o pai. Então, o meu contato com meu pai era assim, ele ia buscar a gente às vezes, mas para passar o dia com a gente, mas era como se eu saísse com ele e tivesse curtindo estar com ele, era como se eu estivesse traindo a minha mãe, sabe? Então, estar com meu pai era mais que uma obrigação. Tá bom, eu tenho que estar com meu pai, não sei o quê. Mas se eu chegasse em casa e falasse pra minha mãe, a gente foi pra Petrópolis, foi ótimo, a gente fez isso, passeou, andou de skate no aterro do Flamengo, deu comida pros pombos no Largo do Machado e tal. Se chegasse feliz assim em casa, eu lembro que era uma coisa difícil de falar com a minha mãe que tinha sido legal. Então a gente já chegava, eu lembro de já chegar assim com a cara fechada, achando que tinha sido um saco o dia. Já falava pra minha mãe que, ai, que saco tá com meu pai, sabe? Mas no fundo nem era isso, mas parecia que eu tinha que ter uma certa cumplicidade com a minha mãe. E se eu achasse legal sair com meu pai, era como se eu estivesse traindo a minha mãe, sabe? A visita, o final de semana com o pai, com a mãe, com quem a criança não mora, é um momento em que ela realiza a divisão da família dela. Então, é normal que ela, às vezes, volte um pouco macambúzia, um pouco tristinha, assim, né? Eu acho que o pai ou a mãe, a pessoa que a recebe de volta, deve acolher esse recolhimento e tal, e deixar a criança expressar isso de uma forma construtiva. Mas o que acontece? Não, olha, ela vem mal de lá. Ali não é um bom lugar, né? Só que ali não foi um bom lugar, naquele momento, não está sendo um bom lugar naquele momento, mas um dia foi. Um dia essas pessoas viveram juntas, um dia elas foram uma família. Só agora, a essa altura da vida, fui conhecer o mais amargo dos sentimentos. A injustiça é uma onda de 10 metros que te arranca de dentro de si e faz tudo se apagar. Falta chão, falta ar, falta voz. Você perde o prumo, perde o rumo. Não sabe mais para onde fica o céu. Por eternos 3 segundos você prova o terrível gosto da água do mar, o gosto do sal, da areia e da morte. A razão e os sentimentos submergem e afloram seus mais profundos instintos. É você no avesso, primitivo, em carne viva. Esse sentimento veio morar comigo. Você escuta sempre falar mal do seu pai, ele não liga no aniversário, ele não sei o que. Ou então minha mãe falava assim, eu tenho que ligar antes, eu tenho que avisar pro seu pai antes que é o aniversário de vocês, senão ele não liga. Ou então, eu sei que tinha isso, tanto que quando eu cresci, eu tinha também medo que... Aí tinha meu irmão que eu meio que protegia muito quando era criança, sabe? Eu era muito ligada ao meu irmão quando era criança.
E aí eu lembro que eu também ligava pro meu pai antes e falava com meu pai: pai, amanhã é aniversário do Diego, não esquece de ligar pra ele, não sei o que lá. Mas, assim, a gente cresceu meio que com raiva do meu pai, sabe? Assim, pelo abandono, sei lá, enfim. E eu lembro que ele sempre prometia: não, um dia eu vou morar aí no Rio, um dia eu vou morar aí no Rio. Aí minha mãe falava sempre: ele nunca vai morar aqui, ele não quer saber de vocês e tal. A separação espacial por circunstância, né? Por circunstância. A primeira foi abandonado de Brasília para o Rio. Eu que me senti abandonado. Na segunda vez, abandonado novamente, que eu trouxe ela e as crianças para morar em Recife. Depois ela, 3 meses depois, foi embora. Isso eu falo com o Diego, não sei se eu já falei isso com o Rafael, mas por mais que eu fale, ele não entende isso. Eu também não vou estar cobrando dele, porque eu acho que ele deve ter sido muito, vamos dizer, lavagem cerebral. Teu pai é isso, teu pai não presta, teu pai é isso. Eu já ouvi dizer para mim que eu não presto, entendeu? Em e-mail ele dizer coisas que não deveria nunca um filho se dirigir ao pai nesse sentido. Eu tinha a ideia de que meu pai era o errado da história, lógico. Mas isso pra mim não ficava muito claro. Mesmo que ela eventualmente falasse alguma coisa perto da gente, que o meu pai tinha feito coisas erradas, não ficava aquela imagem de pai que estragou tudo e fez besteira, enfim. Ela proibia eu de encontrar meus filhos. Ela não deixava eu vê-los. Então ela decidiu ir para Maceió porque ela tinha madrinha lá e era longe, era mais fácil de lidar com essa situação sem que os dois acabassem criando uma briga maior, assim. Não deixava eles virem para cá, para o Rio de Janeiro. Aí eu fui à Justiça, a Justiça refez o nosso acordo, e aí foi tudo estabelecido um novo acordo de visitação, que eles passariam férias aqui, que eu quando fosse para lá teria o direito de vê-los, etc. O qual ela descumpriu, né? E eu novamente fui à Justiça aqui. E aí fui a Maceió umas 4 ou 5 vezes tentar ver as crianças, ela fugia com as crianças, até que a Justiça do Rio de Janeiro deu a guarda das crianças para mim. E a partir desse dia eu não consegui ver mais meus filhos por 1 ano, mais ou menos, porque ela fugia. Com o passar do tempo, e quando essa mãe ou esse pai percebe que o outro também faz parte da vida da criança e também a criança tem interesse na vida do outro, que é natural que tenha, isso começa a incomodar, porque ele não consegue mais controlar esse carinho do filho pelo pai ou pela mãe afastada. Se ele não consegue mais controlar, o que ele vai fazer? Ele tem que começar a impor limite. Então o que ele faz? Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar com uma ação de regulamentação de visita. E o discurso futuro é sempre o mesmo. Fui eu que entrei com a ação de regulamentação de visita. Fui eu que queria que ela ou ele vissem a criança. Então, eu não estou impedindo, muito pelo contrário, eu estou ajudando. Só que com um olhar um pouquinho mais acurado, um pouquinho mais detalhado, a gente vai perceber que essa oferta nada mais é que o gerenciamento de um controle muito maior. Eu estou simplesmente oferecendo para dizer para você o seguinte: eu estou te oferecendo isso, isso e isso, nada além. Então eu permaneço controlando o dia e a hora que você vai conviver com essa criança. Meu pai ia para lá com um oficial de justiça, para tentar buscar a gente, tentar ver a gente. E minha mãe, a gente sempre se escondia em algum lugar, fugia. Tem uma vaga assim, mas pra mim também não era, meu pai está vindo me buscar. Era uma coisa que minha mãe falava, não, a gente tem que ir, a gente ia provavelmente ir pra casa de amigo, com a amiga dela, que eu tinha amigos também, então pra mim era só se esconder e depois brincar normalmente. Eu fui a Maceió num esquema meio cinematográfico, né? Eu comprei a passagem para Maceió no dia da viagem. Fui num domingo à noite,
porque eu sabia que normalmente ninguém trabalha domingo à noite. Cheguei lá de noite para no dia seguinte de manhã conseguir, através do advogado que já estava com a carta precatória de apreensão, de busca e apreensão das crianças, junto com a polícia, pegar os meus filhos na escola. Eu estava me preparando para ir pro colégio e aí minha mãe, minha madrinha, não lembro, disse que a gente tinha que sair porque meu pai estava na cidade, enfim, veio buscar a gente. Aí entrei no carro com a minha mãe e fui pro colégio para ver se ainda dava tempo de encontrar meu irmão. Só que meu pai já estava levando meu irmão. E ficou marcado porque meu irmão era assim, meu irmão eu tinha um convívio sempre, então de uma hora para outra já não tinha mais meu irmão. Ele sumiu, então fez uma falta. Quando eu consegui trazer o Leandro, né, por várias vezes eu ouvi as pessoas falando com ele de que iam resgatá-lo do pai. Né? A gente vai tirar você daí, não se preocupa. Mas meu irmão ficou 2 ou 3 anos aqui no Rio com meu pai, e depois ele voltou para lá. E ele voltou muito diferente, assim, 3 anos, acho que também por causa da idade, passar de 12 para 15, enfim. Aí ele voltou, mas a gente tinha um relacionamento diferente. A gente era um pouco mais velho, ele ficou mais fechado, mais duro. A gente acabava brigando mais do que brigava antes. Não tinha mais aquele companheirismo de criança. Nesse início da separação, até antes de conhecer a Daniela, eu pegava meus filhos normalmente, ia para onde nós morávamos anteriormente, levava para eles, fazia, né, a comida lá do meu jeito, né, para eles, fazia tudo normal, né? Eles dormiam lá em casa, levava para o parque, tudo que fazia antes, né? E eles sempre me perguntavam, né, pai, você está namorando com alguém? Eu falava, como é o nome dela? Aí eu inventava um nome fictício, então falava, namoradinha, tal, brincava. Vitor, principalmente o menor. A Maiana não. E também eu não falava muito, o Vitor que brincava mais. Né? E, enfim, aí a mãe ficou sabendo do relacionamento. Então começou essa coisa, já tem alguma coisa. A partir daí foi o começo das dificuldades para mim começar a ver meus filhos. Né? Então inúmeras vezes que eu ia, né, começava com dificuldade de telefone, ligava para lá, existia até uma secretária eletrônica, deixava mensagem na secretária para falar com eles não atendiam o telefone. E às vezes, como estava no processo de visitação livre, eu achava que eu poderia ir lá no final de semana ou durante a semana, normal, né? Como estava indo no início da separação, né? E pegando para dormir no final de semana. Né? Chegava lá, o que acontecia? Ela não queria vir. Maiana nem Vitor não queria. Não quero, a gente não quer ir, não. E algumas vezes nos telefonemas, né, quando eu falava com... Não quero ir não, pai. É aquela safada, referindo a minha companheira atual. Né? Um momento crucial após a separação é quando surge, quando uma das pessoas tem um relacionamento novo. Arranja um namorado, uma namorada ou se casa. Isso é um sinal de quê? De que o divórcio, a separação veio para ficar. Não tem mais possibilidade de retorno. Então, isso é duro para a pessoa que ainda tem uma expectativa e é duro para a criança, porque a criança, se você perguntar a uma criança o que você... quase 100% das crianças respondem que queriam que o pai e a mãe estivessem juntos. Hoje em dia, as pessoas casam, recasam. Então a madrasta ou padrasto é alguém que vem somar a vida dessa criança, vem trazer a ela outras referências de família, né, outros avós. Essa família cresce, as referências afetivas, culturais, essa criança cresce. Mas, na perspectiva daquele que está ressentido e que tem uma ideia de família muito tradicional, ela não, essa outra família, essa outra referência não é uma coisa legal para o filho dela e tal.
Ainda está presa àquela ideia da família nuclear, né, que se rompeu. Chamava a mãe, poxa, fala com eles não estão querendo ir. Eu não posso fazer nada, eles não querem ir, eu não posso fazer nada. Eu falei, pô, mas você é responsável por eles, você tem responsabilidade por eles, você deve educar e ensinar eles a ir com o pai. Não posso ser problema seu, você resolve com eles. Falou assim, Maiana, fala com seu pai que você não quer ir. Aí foi assim, eu lembro assim, né, foi assim, super que ela caiu em prantos, né? Maiana naquela idade, né? E eu abracei ela, né? E Vitor pequeno, né? Se junta, né? A pessoa testemunha também chorou, foi aquela situação ali, né? Ela não aguentou falar, né? Ela não sentiu vontade de falar aquilo ali, né? De que não queria ir. E nesse meio tempo, né, consegui pegá-los, a partir daí, né, consegui pegar, mas era assim, era pai McDonald's, né, pai de lanchonete, pai de pracinha, não podia levá-los para casa para dormir. Teve uma vez que eu peguei o carro para eles, né, vamos aonde, então? Ah, vou levar vocês num lugar diferente, já estava morando ia trazer eles para cá, né, para casa. E quando eles perceberam, o Vitor quase que, pai, para esse carro, senão eu vou pular do carro. Então, começaram a pular querer abrir o carro. Eu falei assim, não, Vitor, a gente vai lá em casa só para vocês conhecerem e tal. Mas ficaram nervosos, Maiana também, não, pai, não vamos. Então já me preocupou mais esse pânico, já me preocupava a coisa, mas estava conversando. Nesse meio tempo, o processo estava continuando a rolar, o ano estava se passando, passou o Dia dos Pais, muitos dias dos pais que eu não convivi com eles, aniversários deles que não pude passar com eles, e nem ao menos falar no telefone, né? Ela começa de fato a duvidar do amor daquele pai, né? Do carinho daquela madrasta, e aí ela começa a repetir as frases ditas pela pessoa que tem a sua guarda, mãe ou pai, e aí está instaurado o processo de alienação. Eu só ligava pra ele pra pedir dinheiro. Eu achava até legal que a minha mãe soubesse isso, sabe? Olha, eu só ligo pro meu pai pra pedir dinheiro. Sabe? Eu achava que ela ia ficar orgulhosa de mim, porque pra minha mãe era tudo pra mim. Então qualquer coisa que eu fizesse pra ela ficar orgulhosa e negar meu pai era uma coisa que eu achava que ia deixar ela muito orgulhosa, sabe? Então essa coisa de negar, assim, que tá com o pai, que tá bem, e eu só usava o meu pai pra pedir dinheiro, sabe? Isso pra mim era legal. Depois que eu cresci, eu achava mesmo que meu pai tinha sido um escroto. Como é que tem coragem de largar a gente pequeno e tal? A última vez que eu tinha visto ele tinha sido nesse dia que eu fiz 15 anos, que ele veio no meu aniversário. Depois eu fiquei muitos anos sem ver. E falando esporadicamente pra pedir dinheiro mesmo. Quanto tempo mais ou menos você ficou sem vê-lo? Fiquei 11 anos sem vê-lo. Já que eu não podia tê-las, eu tinha um sonho. E isso a mãe dela não podia me tirar. Nem me pedir. E aí eu só fui ver meu pai quando, aos 19 anos, eu saí de casa. Eu saí de casa porque minha mãe me agrediu, já estava na universidade, minha mãe me agrediu, eu estava dormindo. E aí eu resolvi dar um basta, falei, não, chega, que foi o limite dessa loucura toda. Então eu saí com a roupa do corpo, fui para casa de uma amiga. E minha mãe tem essa coisa de poder muito forte, então ela não queria permitir, ela queria um jeito de me obrigar a voltar para casa. Naquela época, foi antes de 2002, aos 19 anos de idade eu ainda não tinha maioridade civil, ainda era 21 anos a maioridade civil. Então ela ligou para o meu pai, conseguiu o telefone do meu pai nos Estados Unidos, ligou para ele
e disse que queria a autorização dele para me processar, para me obrigar a voltar para casa. E eu disse para a mãe que não dava procuração nenhuma. De repente eu recebi um telefonema do meu pai dizendo assim, ó, sou seu pai, eu tô aqui, apesar de você pode até não gostar de mim, mas eu vou te dar apoio que você precisar. E consegui, chamei as duas para irem aos Estados Unidos me conhecer. Aí a Daniela foi. E depois foi a Carla. Em alguns momentos eu pensava assim, e se isso tudo for uma tática do mal, né? E se ele estiver só fazendo uma encenação agora para se vingar da minha mãe? Porque minha mãe eu já sei que ela não serve para mim, mas e ele? Será que serve? Então, assim, eu num certo momento comecei a fazer assim, meio que uma busca pela verdade, né? Que aí foi quando eu fui atrás de saber o que tinha acontecido mesmo, aquelas histórias todas, né, que ela me contava, o que tinha de verdade naquilo. E aí eu descobri que não tinha nada, que era tudo mentira mesmo, que é toda aquela parte, tudo aquilo que eu vivi na infância, na adolescência, né, tinha sido uma mentira contada pela minha mãe. Julguei ter encontrado meu limite. Nada e ninguém me fariam me perder de mim. Não mais brigaria. Mais uma vez estive enganado. Do convívio, levar ao fogão. Da ingenuidade, tirar as rodas da frente. Do afeto, roubaram a pilha. Mesmo assim, eu estava pronto para o mínimo. Julguei ter encontrado meu limite. Nada e ninguém me faria me perder de mim. Não mais brigaria. Ainda restava um mínimo, um elo entre ela e eu, único e suficiente, intocável. Isso nos bastava, uma fresta, para se ver, para se falar, para se ouvir, para sentir. Um elo entre ela e eu. Mas esse elo virou fetiche, território de conquista. Dele fizeram um adorno. Ele ganhou uma orelha, ganhou as ruas e sumiu. Assim, nosso amor virou um brinco. E o elo se foi. Porque até então eu achava que não, como é que pode? Por mais que a minha mãe tivesse falado mal dele, que ele era um escroto, filho da puta, eu achava que ele tinha desistido da gente, sabe? Por mais que ela quisesse falar mal dele, não sei o que, afastado, eu achava que, mesmo assim, que ele tinha sido um covarde de desistir da gente. Que apesar de toda a dificuldade, eu achava muito que ele tinha desistido mesmo, sabe? Desistiu dos filhos, porque por mais que todo mundo falasse que meu pai era isso, que era aquilo outro, eu achava que ele também tinha uma postura errada, porque não tentava conversar com a gente, não tentava se aproximar, sabe? Você ainda não entendeu até hoje que tudo que eu não me aproximei de vocês para preservar você. Eu virei para ele e falei, não, você não se aproximou da gente para preservar você, porque era bom para você, não para mim. É porque então vem o muito filho essa. Não desculpa muito o pai. O pai que foge da luta, por pior que seja, vai enfrentar isso, eu acho que sempre, né? Porque é o que o filho espera, que o pai seja meio que o super-homem, enfrente todos os problemas, todas as dificuldades, arrume a grana que ele tiver para pagar um bom advogado para lutar por ele. Eu acho que é isso. Ainda mais que o primeiro discurso da mãe é a omissão. Então é a primeira coisa que fica muito impregnada dentro de você. Eu sou realmente taxado dessas coisas de abandono, porque é muito ruim para o ouvido da gente. A gente ouvir um filho dizer, você me abandonou, você isso e aquilo, e sem saber a verdade. É diferente você abandonar, entendeu? Você trocar uma pessoa por outra, um abandono é cruel, mas não foi isso. Depois, fazendo terapia, não sei o que eu quis resgatar e ouvir também o lado dele. Então, é engraçado que depois de 11 anos que eu não vi, quando eu cheguei lá no aeroporto, era normal, era meu pai, sabe? Era a mesma coisa que
11 anos atrás. Era meu pai, tava ali. Oi, pai, tudo bem? Tudo, não sei o quê. Foi pra casa, normal. Aí eu acho que tive a primeira conversa de adulto, assim, com meu pai mesmo, sabe? Já mulher, de falar com ele. E dele falar as coisas, de como tinha sido essa coisa difícil, que ele tinha separado da mulher, que não tinha separado dos filhos. E que sempre estava presente, que era um pai presente, que queria estar com a gente. Mas... E conheci minhas irmãs já grandes. E é estranho, porque apesar de tanto tempo, tanta distância, tanto buraco, tanta coisa, eu tava ali com meu pai, sabe? Era o meu pai. Como se fosse o pai da última vez que eu vi, quando eu tinha 15 anos. Era a mesma coisa. Então é engraçado porque eu tive uma mãe muito maravilhosa, sabe? Assim, de eu bebezinha até, sei lá, a minha adolescência toda. Minha mãe era tudo, assim, pra mim, sabe? Então, eu lembro do quanto ela era carinhosa, do quanto ela era cuidadosa, de tudo isso. Então, eu tive realmente uma mãe muito maravilhosa. Mas eu lembro também que essa mãe maravilhosa falava muito mal do meu pai. Então, eu cresci com esse ódio do meu pai. Então, quando eu comecei a ter consciência, olhando pra trás agora, eu vejo que ela atrapalhou muito nessa relação com meu pai. Se ela tivesse percebido que meu pai não deu certo com ela como homem, e que isso não interferiria ele como pai, podia ter sido tão mais saudável, sabe? A vida toda. Não precisaria ter esse buraco que eu tenho, sabe? De não ter essa presença. E agora não tá falando nem com ela, nem falando com meu irmão, sabe? Que eu acho que até... que eu sinto muita falta, sabe? Acho que isso foi... Olhando assim pra trás, tive uma mãe ótima num tempo, mas depois, quando eu comecei a ter consciência das coisas e correr atrás e querer me entender, meu comportamento no mundo, e quando eu entrei na terapia e tudo, eu vi que pra eu conseguir caminhar, eu tinha que dar uma cortada, sabe? E cortar minha mãe na minha vida foi muito complicado. Mas eu tentei explicar 1000 vezes pra ela o que tinha acontecido, mas ela não acha que tá errada, ela não acha que fez nada errado, ela acha que fez o melhor que ela pôde. Ela não acha que ela teve nenhuma influência da gente odiar meu pai. Ela acha que não teve nenhuma influência. E essa criança é um prolongamento dela, né? Nasceu de mim, veio de mim, né? Fiquei 9 meses com ele dentro da barriga, agora ele é meu, então ele é uma forma de anular o desejo dessa criança e do desejo, quer dizer, o desejo como não só o desejo dessa criança como sujeito, mas também ela ser desejada, porque o desejo ele é um movimento ele é um movimento recíproco, né? Então essa criança ela se torna vampirizada, né? por essa mãe super poderosa
e que muitas vezes diz, olha, eu abri mão de tudo, eu abri mão do trabalho, eu abri mão da minha carreira em função de cuidar dos meus filhos. Agora eu sou a senhora, né? Muitas vezes, assim, a alienação parental, ela já pode existir dentro do casamento, sim. É aquela mãe, por exemplo, estamos falando da mãe, né? Mas a gente sabe que é a mãe, num percentual maior, mas existem casos de pais também. Que ela acha que ela que sempre dá conta de tudo, que o outro, né, desqualifica todo o tempo a função do outro enquanto pai naquela relação. Ela não qualifica para a criança esse pai como alguém que protege, alguém que cuida, alguém que é importante, né? Ela prefere delegar os cuidados da criança à família dela, mas não ao pai, nem à família do pai. De uma relação de compartilhar a educação, né? Ao contrário, né? O que eu queria fazer era completamente anulado. E pela ameaça, pela força, eu me anulava também, né? Eu não quero mexer com essa pessoa, porque eu não sei do que ela é capaz, né? 2 anos que eu passei separada de corpos, que eu dormi no quarto do meu filho, eu trancava a porta, não sei, eu tinha medo, entendeu? Ele brigou comigo, né? Pegou meu filho e levou. Largou a escola da criança, entendeu? Então foi o estupim para que eu fosse, então, para a Defensoria Pública para abrir um processo de divórcio, né? Mas ele assediava muito a criança, né? Eu ficava a semana, eu tinha guarda, né? Eu ficava a semana com ele, mas todos os finais de semana ele passava com o pai. Férias. Pegava na porta da escola, no dia que acabava a aula, ele pegava o filho e só me devolvia no dia que ia começar as aulas. Se era 15 dias de férias, eram uns 15 dias com ele. Se era um mês de férias, era um mês de férias com ele, né? E assim, coisas piores, né? Por exemplo, Dia das Mães. Dia das Mães, eu não estava com ele. Daí eu telefonei, falei, olha só, hoje é Dia das Mães. Aí ele, no telefone pra mim, ué, Dia das Mães, você é uma merda de mãe, entendeu? E o meu filho ouvia, porque estava do lado no telefone. Isso me começou a gerar uma insatisfação, né, dentro de mim. Falei, não, eu não posso permitir isso, porque quando o meu filho voltava para casa das férias com o pai ou do final de semana, ele nem olhava para minha cara. Ele entrava pela porta e nem olhava. Eu não conseguia falar com ele ficava travado, entendeu? E agressivo. Mas eu só fui conseguir um beijo dele no rosto, né? Que eu conseguisse dar um beijo no meu filho aos 18 anos. Tamanha o descrédito que ele tem em mim. E às vezes eu quero dar uma certa liberdade para ele, às vezes eu gostaria de poder conversar mais alguns assuntos com ele, mas como se lá atrás eu não soube ocupar esse lugar de mãe. Eu não soube. Eu fui tirada desse lugar. Então, como assim, esse poder dessa pessoa, né, influenciou tanto a minha relação com ele, né? Dessa forma, mas por mim também. Porque eu também me submeti a isso, mas eu me submeti por medo. Entendeu? Chega um momento, né, que a coisa... Você se resseca um pouco por dentro também, entendeu? De tanto que você é massacrado, né? Teu filho te maltrata por causa disso. Você é maltratado por ele, mas eu sou mãe, compreendo. Sei por que está acontecendo isso. Mas você sofre essa indiferença da criança, né? Então, assim, o que é você poder tocar no rosto, né, do teu filho, ele tocar no seu, né? Pô, isso pra mim foi muito difícil. Então hoje a gente brinca. Hoje eu brinco com ele. A gente meio voltou a ser criança. Porque tem que resgatar aquilo que ficou lá atrás. Perdido. Ficou perdido. Entendeu? Não tem esse tempo, não vai voltar mais. Vai voltar agora, mas agora. Entendeu? Não posso mais dormir com ele para contar a historinha, que ele tem 1,90 m. Não dá os dois na cama. Entendeu? Então como eu vou voltar a esse tempo? E fico vazio. Em apenas um corte, 13 meses se passaram sem olhar, sem ouvir,
sem cheiro, sem gosto e sem contato. Sem sentido. No fim desse período, meu papel mudou. Como inimigo, me vi diante de outra menina, que não aquela, que não existe mais. Em apenas um corte. O alienador, ele muitas vezes, aquilo que eu disse no início, ele se convence de que aquilo é a verdade. Ele se convence de que aquela mentira é a verdade. E passa a viver aquilo de uma forma tal que a vida dele próprio torna-se um tormento. Que afeta todo mundo, afeta a sociedade. Porque você está lidando com uma pessoa desequilibrada, né? E possivelmente uma criança que vai também sofrer tudo isso e que mais tarde vai ter consequência para a sociedade. Então, o que acontece numa separação, no divórcio, em qualquer momento que eles acordem dessa divisão de tarefas, né, de guarda, companhia e de visitação, a partir daquele momento, quem ficou com a guarda tem a ciência de que, mais dia menos dia, a qualquer momento, o outro, que é o não guardião, né, digamos assim, o visitante, pode vir a pleitear a guarda. Por quê? Porque a guarda é um digamos assim, um dos ramos do poder familiar. Então, se ele não perdeu, né, esse direito de ter a guarda do filho, ele pode a qualquer momento pleitear. Então, a insegurança do guardião com relação a isso é muito grande. Aquele guardião doentio, que o guardião sadio, ele não vai se preocupar com isso. Agora, se ele é um guardião, digamos, doente, a tal ponto de criar, né, mentiras como essas que eu falei agora, falsas acusações, né, denunciações caluniosas com relação a determinado ex-companheiro, ex-marido, aquela pessoa não está apta a exercer a guarda. Mas em que momento nós vamos descobrir isso? Depois de 6 anos de casado, a criança nasceu, ficou 1 ano morando junto com a criança. Até que quando a menina tinha 1 ano e 1 semana depois do aniversário dela, ela saiu de casa, não dizendo para onde ia, encostou um caminhão de mudança e levou tudo, inclusive a criança. Mas eu acabei achando a mãe em outro município e ia visitar a criança. Mas a coisa ficava cada vez mais difícil, a visitação. A criança está doentinha, não pode, está com febre, essas coisinhas, né? Eu ia, mas não conseguia ver, até que eu entrei com um processo de regulamentação de visita. Ela, para se defender nesse processo de regulamentação de visita, não sei o que, de se defender de quê, mas ela argumentou que não deixava eu ver a criança porque eu abusava sexualmente da criança. A defesa dela no processo de regulamentação foi o abuso sexual, pseudo-abuso sexual. Né? E deu certo, né? Pelo visto. A psicóloga que atesta pela primeira vez faz questão de botar depois nos relatórios dela que existiam indícios físicos de abuso sexual. Não foi nem laudo nem parecer, foram 3 linhas. Tá? Não é laudo nem parecer, é uma coisa que não é nada, tá? Porque um laudo tem que seguir as normas do Conselho Federal de Psicologia. Para ser um laudo psicológico tem que ter isso. Tá? E não só como ela intitulou o documento, foi uma declaração. Declaro que a criança está sofrendo abuso sexual incestuoso na primeira infância, devendo ficar afastada do pai ou agressor. Os termos são esses. Ponto final, acabou. E destruiu 2 vidas. Em 2004, o próprio juiz que tinha cassado o meu direito de visitação cassou a liminar dele próprio, regulamentando a visita provisoriamente até o final do processo.
Então eu passei a ter o direito garantido de visitação pelo juiz de primeira instância. A mãe recorre, faz um agravo de instrumento. Neste agravo de instrumento, o tribunal assegura ao pai o direito de visitação. Mas, embora com direito assegurado, a mãe não deixa ver, não deixa mesmo. Eu reclamo ao juiz, não consigo ver. O juiz pede parecer psicológico de isso é caso de terapia, um crime, tá, cometido contra a criança pela mãe. O juiz quer tratar como terapia. Para mim, não é caso de terapia. Para mim é caso de polícia, é caso de cadeia. Então vai ser muito difícil um convívio com essa criança. Eu acho que é uma criança que morreu. Tanto o pai perde os filhos aí, eu perdi a minha. Mas vou continuar lutando, tá? Para vê-la, tá? E tentar algum tipo de contato com essa criança. Mas não tenho muita esperança de reverter esse quadro. Todo mundo diz que estamos protegendo a criança, mas o que acontece na realidade é que a criança está completamente desprotegida na mão da mãe. Porque quando uma criança está envolvida numa acusação de abuso sexual, já não importa se essa acusação é falsa ou verdadeira, ela está em risco. Se for verdadeira, é o pai que tem que ser afastado. Mas se for falsa, a mãe deve ser afastada? Só que a mais grave de todas, e que a gente tem visto com uma frequência grande agora, um aumento na frequência absurda, é a falsa acusação de abuso sexual. Isso é um risco que a gente vem correndo, a gente e a sociedade de uma forma geral. Por quê? Porque nós temos provas frágeis, iniciais, e de imediato, com uma mera acusação, uma mera suspeita, esse pai ou essa mãe acusado são afastados radicalmente da vida do menor. Era um processo, uma abertura de um processo de providências. Processo 250/02. Aberto, então, lá na primeira vara da infância e da juventude. Abriu por quê? Vamos ver. Em função de um relatório feito por uma psicóloga da FIA do Rio de Janeiro, NACA, FIA RJ, datado no início de abril, por uma psicóloga da instituição que declarou ter sido a minha neta abusada sexualmente e nomeando possíveis autorias. Meu filho, no caso, e com extensão possível para mim. Olhe bem. O advogado vai, olha e diz, tá, então vamos entrar com uma medida cautelar de afastamento. É imediata, é imediato. Entrou com a medida cautelar, em menos de 24 horas tem a medida de afastamento. Acabou. Não tem nem o que discutir. Por quê? Juiz e promotor estão ali ouvindo um lado só da história. Estão ali vendo um lado só das provas. Então, para eles, o que interessa? Se há risco, afasta-se. Aí é que vem a história. Sim, mas e o outro lado? O outro lado vai ter o prazo para apresentar suas razões, suas defesas, suas provas e demonstrar o quanto é frágil aquele primeiro documento apresentado. Pois é, só que o nosso problema é tempo, né? A gente está trabalhando com criança e a gente está trabalhando em cima de prazos judiciais. Os prazos judiciais,
apesar de serem curtos, a burocracia faz com que se transformem em longos. Então nós temos aí lutas judiciais de 5, 6, 8, 10 anos para se provar a inexistência de qualquer tipo de abuso. E para se resgatar essa convivência, não existe mais chance. Você pode reconstruir, resgatar não resgata. Isso realmente foi uma ação. Agora, uma profissional que presta serviço à justiça, inclusive falando horrores da gente, quer dizer, ela fez um relatório em cima do que lhe foi dito por pessoas que já estavam em litígio. Essa mulher nunca nos viu na vida. Como é que pode uma coisa dessa? Não ouvir o outro lado da história? Algo tão grave, algo que você está julgando, não é apenas você deixar a criança livre de possíveis abusadores, mas você poderá também estar fazendo com que um pai inocente e uma família inteira perca aquele ente querido pro resto da vida. Que negócio é esse? Quer dizer, na calada da noite se abre processo, faz isso, faz aquilo, você sem saber, e você está lutando ali para ter o seu ente querido do seu lado, lutando para dar o melhor para sua filha, e de repente você se vê numa situação dessa. E diz, agora vai se defender. Eu entendo que esse laudo psicológico tem essa falha grave, isso deveria ser mudado pelo Conselho Regional, não deveria ser elaborado qualquer laudo sem ouvir a outra parte. E os juízes deveriam não considerar. Eu praticamente desconsidero qualquer laudo que me é apresentado quando o pai não é ouvido ou quando a mãe não é ouvida, ou seja, quando a outra parte não é ouvida. Chega um relato que é sempre meio surpreendente, né, no sentido de que um pai teria abusado ou a mãe teria maltratado uma criança. Então a gente tem uma tendência natural de, bom, eu não sei se é verdade ou não, por via das dúvidas eu faço isso. Mas eu acho que esse não é o meu caminho, não é por via das dúvidas eu afasto, por via das dúvidas eu não afasto. Por isso eu acho que o afastamento total é muito, muito sério. Porque, sendo mentira, você está trazendo um outro problema para a criança. E para o pai também, né? Que é esse afastamento. E se esse afastamento for prolongado, vai acontecer a indiferença. O problema foi os artifícios que a genitora usou para ganhar tempo. Artifícios esses que certamente são instruídos pelo advogado, óbvio, é óbvio, que já conhece o caminho das pedras para litigar, e até litigar de má fé, procrastinar, fazer passar um tempo maior, deixa o maior tempo passar, que a criança vai crescer, aí nós vamos perguntar se ela quer ver o pai, ela vai dizer que não quer. Isso tudo já é armação, Que o prejuízo é a falta de contato, do afeto, é o rompimento, porque acaba como você pode imaginar, o processo demora muito. Se há uma decisão dessa, ela se prolonga pelo processo todo e só vai se resolver daqui a 2 anos. Então vai acabar que o alienador vai conseguir seu intento com amparo, inclusive, judicial. Ele vai ter uma decisão judicial e vai continuar, e essa ideia vai reforçar a existência de um possível abuso. Porque quando se dá uma decisão judicial, a pessoa que propôs acaba se engrandecendo e confirmando um mero alegado. Porque ela acaba se arvorando de uma decisão judicial, tá vendo? Eu não disse? Olha lá, o juiz disse, o juiz confirmou. E essa história passa a ser mais introjetada ainda na cabeça da criança. O guardião utiliza das pessoas mais próximas que confiam na palavra dela e confiam na palavra da criança, porque a criança vai repetindo exatamente o que o guardião está falando, vai repetindo. Só que dali a um tempo, aquela criança, como não vivenciou aquele fato, uma falsa memória incutida pelo guardião, dali a um tempo ele vai esquecer. Se tiver contatos com o não guardião, dali a um tempo ele vai verificar que não há porquê
estar nutrindo aquele medo do não guardião. Ele vai ver que... Mas para isso tem que manter a convivência. Se não mantiver, na cabeça dele vai pensar, ele praticou assim, tanto que não está nem me vendo. No caso de você ter a falsa memória, né? Ter uma série de sequelas que poderão ocorrer por essa falta, né? Ela virou praticamente uma órfã de pai vivo. O pai está vivo, mas cadê o pai? É órfã de pai vivo. E uma coisa muito grave que às vezes as pessoas não percebem é que quando você acusa falsamente um genitor de abuso sexual, você faz com que essa criança seja revitimizada diariamente. Você faz com que ela repita essa história inúmeras vezes. E você vai transformar essa criança num adolescente com uma memória que não é efetiva. É o que a gente chama da falsa memória. Então você tem uma criança que não tem a memória sensorial, ela não lembra fisicamente do abuso, mas ela tem a certeza, porque a pessoa que contou para ela desse abuso, que reafirmou, é a pessoa em quem ela mais confia. Olha o conflito gerado. Você transforma um adulto dicotomizado. É um adulto que tem um sensorial diferente do que ele lembra. Como é que fica a autoestima, a identidade dessa criança? Quer dizer, a estruturação de personalidade dela fica frágil. Fica frágil. Aí, na verdade, assim, o que eu falei, assim, a preocupação maior é porque, assim, vai reproduzir o modelo. Em algum momento, em algum sentido, vai reproduzir o modelo, entendeu? Ou vai buscar homens muito complicados, ou abusadores, quem sabe, ou vai ser controladora como a mãe era, ou... né? Eu acho uma temeridade as liminares que simplesmente resolvem por afastar. Não, existe outro mecanismo, existem visitas monitoradas, visitas vigiadas, visitas em locais adequados, visitas em locais públicos. Eu tenho certeza que doravante, com tudo isso que está sendo feito, por todos aqueles que foram, de certa forma, injustiçados, sofreram uma pena por crime que não cometeram, porque na hora que você retira um ser querido de uma família, sem nada, sem prova de nada, você já está causando uma penalidade das mais cruéis e desumanas contra aquele genitor, contra aquela família e principalmente contra aquela criança que não tinha condições de se defender. Nem defender o seu pai ou sua mãe, dependendo do caso. Que, ao nosso ver, é um crime. E que, infelizmente, que nós percebemos que uma vez, quando a justiça dá o final, né, já o trânsito julgado, fica tudo como antes do quartel de Abrantes, como se nada tivesse ocorrido. Né? Ah, não, a criança agora pode estar voltando a ver o pai. Ora, muitas vezes a criança já perdeu até o afeto. Já nem se lembra mais quem era o pai, quem era o avô, quem era a avó, quem era a tia, quem era a prima. E aqueles que usaram desse expediente criminoso, desonesto, ficam impunes. Né? Uma maravilha. Quer dizer, para essas pessoas, certamente o crime compensa. Mas eu acho que quando se tem a notícia específica de que aquele abuso foi falso, eu acho que a melhor solução para essa criança, para essa família, a inversão da guarda. É o genitor que tenha sido alienado, obtenha para si a guarda, porque ele certamente, eu tenho essa convicção, ele vai cuidar melhor dessa criança do que aquele que foi capaz de fazer uma acusação sem o menor sentido e que se demonstrou totalmente inexistente. Nesse caso, especificamente, eu acho que essa sanção, isso deveria ser colocado inicialmente em todo o processo para que a mãe soubesse que no final, se isso acontecesse, ela perderia a guarda, porque talvez ela é um mecanismo para que ela faça, que ela repense, para que ela tenha uma nova conduta, para que ela repense as suas atitudes. Eu acho que essa faca, essa espada deve ficar no processo, na cabeça daquele que procurou alienar, para que ele saiba que no final aquilo possa acontecer. E essa advertência deveria ser feita em todo o início de processo.
para que a pessoa soubesse que o final poderia não lhe ser favorável, ou seja, totalmente negativo. Tentei ouvir em todas as histórias um pedaço de minha própria história. Tentei encontrar nas pessoas com quem conversei a palavra que eu não soube escrever, a voz que eu perdi. A minha saudade é um longo corredor esfumaçado de hospital, com o piscar de incontáveis vagalumes de ontem. Em alguns casos, para se chegar à cura, basta arregaçar a camisa e mostrar onde dói. Em outros, é preciso arregaçar a pele e mostrar onde dói. Aqui, não cabem minhas palavras. Meio grito, meia raiva, meia saudade, meia angústia, meio eu. Assim, na verdade, assim, a identidade da criança, do adolescente, ela é formada na interação, né? Existem características que são da própria criança, mas a formação da identidade, ela se faz na interação com o pai, com a mãe, né? Com o mundo, mas nós pais somos os primeiros modelos, né? A criança necessita de ambos para crescer saudável. Ela precisa passar pelas experiências, todas as experiências de vida, com um lado e com o outro. E olha, gente, é uma coisa irreparável. Por mais que hoje eu me dê bem com meu pai, com a família dele e tudo, não é a mesma coisa da convivência. É impressionante, gente. É muito sério. Eu acho que muito pior do que uma surra, sabia? Esse tipo de violência, eu sou muito mais levar todas as surras do que eu levei e não ter que me reconstruir psicologicamente depois do que essa reconstrução psicológica que você vai ter que fazer posteriormente, que é muito mais difícil. O medo de ser aceita até hoje, pra mim, é uma coisa muito forte. A rejeição é uma coisa que... qualquer coisa já me toca nessa coisa da rejeição, é muito forte. Quer dizer, tem algum momento da vida que a gente sempre tem que processar as coisas, sempre tem que organizar elas de alguma forma. São essas pequenas coisas, né? Essas faltas de acompanhamento, né? De convívio, né? Simples, né? Coisas simples, assim. Poder levar ele para o parque, dormir comigo, né? Acordar comigo, jogar uma bola. Quantos natais, quantos anos novo, quantas férias que eu deixei de passar com eles. Até aqueles que acordem no pesadelo, eles possam saber que tem alguém do lado deles, que o pai dele está do lado para saber, não, foi só um pesadelo, seu pai está aqui, é real. Entendeu? Que isso acabe num sonho do pesadelo, mas que se torne uma realidade. Realidade do amor, né? Realidade do afeto, né? Poder, na hora que ele abrir os olhos, eu estar ali do lado deles. Acordar junto com eles. Talvez até cutucar, né? Tá na hora de acordar, tá na hora de acordar. Vocês já dormiram muito, né? Talvez até assim, né? A coisa assim que eu mais tenho medo na vida é que eu falo, eu sofro, eu vivi isso, mas é ter um filho e um dia, se eu vier me separar, fazer a mesma coisa. Isso assim pra mim vai ser a pior, sabe? Porque eu falo aqui o tanto quanto eu sofri, mas caraca, imagina se eu caso, se o cara é um filho da puta comigo, ou seja o que for, e eu uso o meu filho contra o marido. Esse acho que é o meu maior pânico da vida, é isso. Então acho que a coisa que eu mais me preocupo hoje, que me influencia, assim, é de, se um dia não der certo com quem eu tô, de não usar meu filho nisso, sabe? De não usar ele como um fantoche, sabe? É o que eu tenho mais medo, eu acho. Eu gostaria, se pudesse voltar atrás, pai,
liga sempre, fica mais presente, fala que você sacaneou a minha mãe, mas que você ama a gente, sabe? Eu acho que eu ia falar pra ele, não desiste, fica mais próximo, fica junto, sabe? Eu acho que eu ia pedir pra ele estar mais junto. Mesmo se a gente passasse o dia inteiro como a gente passava, de cara amarrada, assim, fechado, sabe? Porque a gente passava assim como se estivesse odiando, sabe? Tudo que ele falava a gente dava fora, qualquer coisa que ele falava a gente dava fora, dava fora, dava fora. Eu pedi pra ele continuar encontrando com a gente, mesmo a gente dando fora, mesmo a gente sendo chato, mesmo a gente xingando ele, mesmo a gente batendo o telefone na cara dele, eu ia pedir pra ele ficar continuando. Acho que a gente passa a conviver com os filhos da gente com o medo da perda, né? Aquilo sempre, de uma forma ou de outra, sempre aparece, né? É lógico que hoje a gente consegue elaborar que os nossos filhos já são adultos, né? E que a mãe não vai raptá-los de novo, nem vai obrigá-los a ficar junto, nem vai rolar isso. Mas isso fica na sua vida, na convivência, um bom tempo, né? A distância do filho por conta de uma atitude de uma outra pessoa, né? Eu acho que naturalmente faz você sentir muita raiva dessa outra pessoa, né? Um bom tempo era difícil chegar perto de mim, porque eu acho que eu transpirava ódio dessa situação, né? Depois, com o tempo, se transformou em tristeza mesmo, saudade, né? Acho que é diferente você não ter um filho porque ele morreu ou porque ele, por escolha dele, resolveu estudar no exterior e você não pode ter contato, do que você estar privado de ver o seu filho porque alguém resolveu que você não vai vê-lo, né? Sei lá por qual motivo, seja ele qual for. Eu percebo com os dois, cada vez que a gente fala, a gente brinca, eu costumo levar, gosto até de levar muito na brincadeira, no bom humor, não na brincadeira, mas no bom humor, mas tanto para mim quanto para eles, aquela marca ruim daquele momento sempre acaba, ou descamba para tristeza, ou descamba para raiva, ou descamba para o ressentimento. Eu gozado assim, esse ressentimento nunca se espelha entre eu e eles, né? Mas fica um ressentimento de uma coisa por fora ali que permeia aquela relação, que encosta naquela relação, que não devia ter isso, né? Óbvio. Não devia ter. E é muito ruim falar nisso de novo, sabia? E hoje eu tô... Você não imagina como eu estou melhor. Qual será o meu limite? Até onde eu posso ir? Passamos por aqui inúmeras vezes, minha filha e eu. Ainda hoje encontro pegadas de sorriso. Encontro também um rastro de conversa boa com pedaços de histórias espalhadas. São palavras e letras caídas pelo chão. Brincando, riscamos quadrados na terra. Pulamos desequilibrados em um pé só até chegar no céu. E chegamos. Não brincamos de voltar no tempo. Esse jogo nós não inventamos. Mas posso inventá-lo agora. Regras e número de participantes. O vencedor pode ir ao passado e refazer as coisas que não deram certo, para depois voltar ao presente e descobrir que tudo está de um jeito melhor que antes. Que as coisas ruins não passaram de um filme triste de cinema, onde basta acender as luzes para descobrir que tudo não passou de uma ilusão. Mas não foi.